Hoje nós vamos falar sobre por que eu não sou gentil comigo mesma. Eu sou Valéria Cavalari, psicóloga e psicoterapeuta há mais de 20 anos, autora do livro Direito ao Amor Próprio. Minha especialidade, por sinal, é falar de amor próprio. E eu estou aqui com quem? Com a Lê, que vai ser o meu... vai ser o meu cliente para representar você aqui nesse programa. Tudo bom, Alê? Oi, Val, tudo bom? Tudo bom, todo mundo? Tô aqui justamente para isso, para ajudar as pessoas a fazer esse papel de ser um porta-voz da nossa audiência. Então, você vai ver pitacos meus e, de vez em quando, dúvidas que podem ser dos nossos ouvintes ou minha. Ninguém vai saber. Ninguém nunca vai saber, Alê. Alê, esse episódio tem uma carta que me chegou, assim, eu falei que eu ia fazer o programa e aí essa pessoa falou com uma amiga e essa amiga escreveu uma carta para mim. E eu queria que você lesse essa carta, que é justamente sobre o nosso tema de hoje. E eu vou comentando, né, sobre essa questão. Boa. Eu dei uma olhada, mas eu não quis ler toda a história para justamente trazer esse lugar de ineditismo para todo mundo. Então vamos lá. Bom, por que é tão difícil ser gentil comigo? Oi, Valéria. Eu sou do seu podcast por uma amiga que diz que você vai falar de um jeito simples sobre as coisas que a gente sente, mas nem sempre consegue explicar. Eu não te conheço ainda, mas algumas coisas em mim diz que talvez valesse a pena escrever. Eu tenho 38 anos, sou professora do ensino fundamental e eu queria te contar algo que me acompanha há muito tempo. Mas só recentemente eu consegui nomear. Eu não sei ser gentil comigo. No meu trabalho, eu me esforço muito, preparo as atividades, penso nos alunos, tento fazer o máximo que eu posso. Semana passada, por exemplo, eu preparei uma atividade linda. Fiquei horas fazendo. Os alunos adoraram. A coordenadora elogiou. Ai, que bom. Mas quando eu cheguei em casa, eu percebi que tinha esquecido de imprimir uma folha complementar que eu queria muito usar. E aquilo virou um ataque interno. Uhum. Olha lá. Como você pôde esquecer? Você sempre estraga tudo. Você não presta atenção. Você deveria ser mais organizada. Eu sentei na cama e ainda com a bolsa no colo, eu senti um aperto no peito. E aí me veio um pensamento que não saiu da minha cabeça. Eu jamais falaria assim com uma criança. Por que eu falo assim comigo? É uma boa pergunta. Eu cresci numa família amorosa, mas muito exigente. Eu já tava julgando a família dela aqui quando ela falou porque... Ouço logo julgo. Desculpa, gente. Eu cresci numa família amorosa, mas muito exigente. Meu pai sempre dizia que eu podia fazer melhor. Minha mãe, mesmo sendo muito carinhosa, sempre me comparava com alguém. Nada agressivo, nada traumático, só exigente. Eu acho que aprendi a me cobrar antes que o mundo me cobrasse. Hoje, adulta, essa voz continua aqui. Eu não sei como desligar. Eu queria entender por que é tão difícil ser gentil comigo. Eu também, essa daqui me deixou na dúvida. Por que eu trato todo mundo com cuidado e continuo mesmo... Por que eu trato todo mundo com cuidado e comigo mesma eu continuo com tanta dureza? Obrigada por me ouvir. Com carinho, Ana. Obrigada, Ana, por ter mandado essa carta. E essa carta, ela fala, né, Alê, de muitas... Ela fala o que muita gente vive, né? O que muita gente sente, essa dureza, né, de se tratar bem, essa autocobrança. Eu penso que ela pergunta, né, por que isso acontece comigo? Por que eu não consigo me tratar tão bem? Né? Por que é muito mais fácil tratar bem ao outro? Então, foi assim que você aprendeu, Ana. Foi isso que você aprendeu. Você diz
que os seus pais eram bons, eram amorosos, mas eram muito exigentes. Sempre dizendo, você pode fazer melhor. Quer dizer, o sentimento da criança, quando ouve você pode fazer melhor, é de que ela nunca está sendo suficiente. Sempre é 99. Sempre é 95. 95, é. Né? Então, Nunca... assim, ela fica com esse sentimento de que ela não é suficiente. Infelizmente, os pais ensinam, né, as coisas. São os pais, são os nossos cuidadores que nos ensinam a como a gente vai se amar. Os nossos cuidadores são os nossos espelhos. A gente aprende sobre a gente através dos olhos dos cuidadores. Sim. Então, veja, se a Ana ouviu o tempo inteiro que, olha, você pode melhorar isso, você pode melhorar isso, ela, por mais que ela faça perfeito, e também, gente, perfeição não existe. Não é do humano ser perfeito. Isso é uma loucura. Por mais que ela faça perfeito, ela não vai conseguir nunca achar que está bom. A gente tem uma inteligência artificial hoje que ainda não consegue ser perfeita. Vamos lá. Você joga as coisas no GPT e ele não te entrega perfeito. Porque da onde que vem? Da onde que vem informações para a inteligência artificial? Quem foi que criou a inteligência artificial? Nós humanos. E nós somos o quê? Imperfeitos. Nós somos seres em desenvolvimento. E aí você busca uma perfeição em algo... Cara, se não chegou ali, com todo mundo pensando em todas as informações do mundo, e você vai buscar isso em você sozinho, aprendendo só com o seu olhar para o mundo. Aprendendo com o olhar do mundo sobre você. Então, você aprende sobre você, então você está se desenvolvendo. Aí vem alguém e fala para você, quando você é criança, nossa, mas é tão bonito, você tem um rosto tão bonito, né? Mas imagina como você vai ficar linda, mais linda se você emagrecer. Então, você já entende, né, que, não sou tão bonita assim, eu preciso ser magro para ser bonito. Ou você cresce ouvindo, nossa, como seu cabelo é ruim, né? Ou cabelo ruim. Você vai crescer, a criança cresce com aquela informação, e por mais que ela trate o cabelo dela, que ela deixe o cabelo dela lindo e maravilhoso, a vozinha, como diz a Ana, tem uma voz dentro de mim que diz que eu não sou suficiente. Né? Essa vozinha vai falando o tempo inteiro. Como que a gente muda isso, né? O quão importante é um ambiente facilitador. Eu, como psicóloga da linha humanista e transpessoal, o que a linha humanista fala sobre isso? O ambiente Eu ia chegar nessa pergunta agora. Vamos lá. O que fala ali? O que é uma psicóloga humanista e transpessoal? O que isso quer dizer? A psicóloga humanista é uma psicóloga que trabalha numa abordagem que tem 3 pilares importantes, que é a empatia, né, a aceitação incondicional, a autenticidade. Então, o terapeuta, quando ele está atendendo um paciente, ele não é aquele que fica com a mão assim, falando, sei, né? E jogando teoria na cabeça do cliente. Não, ele está ali para espelhar o que o cliente sente. Para começar, o psicólogo humanista, ele não fala, não chama de paciente. Porque o paciente... A pessoa que está ali... ela está ali... Se ela é paciente, o outro do outro lado é o quê? Doutor. Então, já está muito acima dela. Né? Então, não funciona isso na terapia humanista. Então, pensando, e a gente nem sempre chega numa terapia com paciência para ser um paciente. De jeito nenhum. Chega ali esperando uma ajuda, com certeza. Porque, assim, o psicólogo humanista, ele tem como te ajudar, ele não usa técnica, ele usa essas 3 coisas. Ele usa o ambiente facilitador, que é composto por autenticidade, por congruência e por aceitação incondicional. Então,
a aceitação é a base da psicologia humanista. E a transpessoal, o que que é? Que o nome é bonito. Trans. É, transpessoal, me lembro de transamazônica, coisas assim que atravessam. Combina um pouco essa coisa LGBTQIA+, Também, plus, é verdade. né? Trans. Verdade, os trans. Mas transpessoal significa que transcende o ego, né? Então, entende o ser humano como um ser espiritual. E não é sobre religião isso. É sobre entender que a consciência está além da consciência aqui, mental, física e tal. A consciência tem uma consciência espiritual. Ok. Então, a gente usa técnicas na psicologia transpessoal como regressão de memória. E não é regressão de memória de vidas passadas só, é regressão de memória dentro dessa vida mesmo, né? Pode, para nós não importa se a pessoa vai lembrar de alguma coisa do passado, não tem a ver com religião, gente, com crenças, tem a ver com poder usar essa técnica para ela poder entender e ressignificar talvez um passado. E então a gente usa a regressão de memória, a gente usa técnicas como EFT, que são toques em alguns pontos do corpo, que geralmente são pontos que represam traumas. Então, para liberação de traumas. Muito interessante, um dia até vou fazer um episódio sobre isso. Então, crianças que são que crescem num ambiente onde os pais são autênticos, os pais são empáticos, os pais têm aceitação. E é difícil, né, gente, ter ambiente facilitador dessa forma no ambiente familiar, porque todo mundo acaba trazendo coisas de seus pais, e assim, é uma bola de neve. Né? Então tem que romper esse ciclo. Muitas vezes os pais que não tiveram afeto dos avós, né, dos pais deles, e vai fazendo tipo uma bola de neve passando para os filhos, isso como um legado. Né? Então, essa exigência. Então, a criança ela não tem nunca um incentivo, né, de que ela pode ser quem ela é. Ela está sempre tendo que ser para o outro. Então, ela acaba percebendo de forma velada de que ela não é suficiente, porque os pais acabam tendo falas do tipo assim, não vá me envergonhar. Né? Por favor, não me envergonhe. Não vai fazer nada que possa me envergonhar. Então, a criança cresce reprimida, né? Ou ela tira uma nota lá na escola, toda feliz, ela tira 9. Aí os pais olham e falam assim, poxa, mas olha, você errou uma coisa aqui por pura distração, né? Você poderia ter tirado 10. Então, assim, nunca é uhul, nossa, parabéns, você foi muito bem. Né? Não tem você foi muito bem, né? Tem sempre a crítica. Esse olhar para o erro, ele é muito mais fácil do que o incentivo do acerto para os pais. Porque a questão do amor, né? De como as pessoas aprenderam a se amar. Como você aprendeu a se amar, Lê? Você se ama? Sim, sim. Como você aprendeu a se amar? Não tenho a mínima ideia. A real, eu não tenho a mínima ideia. Por que você acha que você se ama? Putz, não sei, eu não sei o porquê, mas eu tenho um amor por mim. Eu não sei o quanto isso externa, enfim, mas existe algo que eu olho e tenho um carinho sobre mim, sobre a minha imagem, sobre o que eu penso, sobre tudo que eu... Você acha que você é gentil com você? Depende do dia. Então, é claro que tem gente que é muito mais duro consigo mesma, muito mais dura consigo mesma, e tem gente que consegue ser gentil. O que é ser gentil com a gente mesmo? É ter a autocompaixão, né? O que é autocompaixão? É quando você consegue entender o contexto em que você fez alguma coisa e possa ter errado, né? Essa questão também de erro, isso já é duro demais. Quer dizer, eu errei, sabe? Só erra quem tenta, né? A gente fala, só erra quem se arrisca, mas não é erro.
né? Não é um erro, é realmente uma tentativa. Você errou para quem? Né? Ah, eu errei. O que é errar? Porque você erra para quem quando você está dizendo que você errou? Então, olhe para você e diga, tá, eu fui lá, dei a minha aula, todo mundo amou, as crianças adoraram, a coordenadora adorou. Aí você chega em casa, a Ana chega em casa e fala, meu Deus, mas eu tinha um material aqui que eu tinha, que ia ser importante que eu tivesse. E considera isso um erro. Com quem você está errando, de fato? Se você está errando... Que não é e considera um erro crucial, né? Algo que tira o sono dela. Tira ali. o sono. Como eu sou incapaz. Ela fala um monte de frases. Sim. Aí, né? Quais são as frases que ela traz? Falou... Como você pôde esquecer? Como eu pude esquecer? A primeira coisa da cobrança da memória dela. Como você pôde esquecer? Você sempre estraga tudo. Você sempre estraga tudo. É uma frase muito, muito típica de quem é duro, muito duro consigo mesmo e nada gentil. Mas ela escutou isso desde criança para chegar nessa... Pode ter escutado, sim. Você não faz nada certo. Tudo que você faz, olha, você só deixa cair as coisas o tempo todo. Você sempre estraga tudo. O estraga tudo tem mais a ver com atrapalhar, né? Atrapalhar alguma coisa que alguém ali estava fazendo e a pessoa chega e ela sente que ela atrapalhou e ela ainda ouve. Mas você nunca faz nada certo. São coisas muito ouvidas, né? Por muitas crianças. E não só crianças, assim, às vezes... no decorrer do desenvolvimento, né? E a pessoa acaba incorporando isso. Eu podia contar uma história aqui, mas eu vou falar de uma outra criança. Tem uma criança que eu conheço que ela sempre... ela era pequenininha, e com pequenininha ela deixava cair o copo, às vezes derrubava as coisas. E o pai gritava muito com ela. Fulano... você não presta atenção, você só deixa cair, barará, barará. E ela se assustava, ficava tremendo. E ela cresceu e ela derruba muito as coisas. Eu ia falar, nossa, ela é uma cirurgiã maravilhosa. Não, ela é uma então, o que aconteceu aí? O que foi reforçado? Foi reforçado nessa criança ela ser desastrada, né? Não foi... como deveria ser? Há pouco tempo, no Instagram, eu vi que um pai... duas crianças entraram no carro desse pai, mexeram e o carro começou a andar sozinho e estava indo para um barranco. E as crianças conseguiram. Uma saiu antes e a outra estava quase quando o carro estava caindo, ela conseguiu sair. E aí o pai... olhou o carro, fez assim, olhou o carro, ficou desesperado e depois ele foi e abraçou as duas crianças. Deu um abraço nas duas e não deu bronca. Mas muitos pais fazem o quê? Primeiro você esculacha a criança. Depois que vê que a criança está viva, viu que a criança está viva, faz o quê? Dá um esculacho. Vocês não deveriam, não, o que ele fez foi abraçar. Isso muda tudo. Isso muda tudo no histórico dessa criança no futuro. Vai mudar tudo. Agora, é importante entender, gente, que apesar de não ter aprendido a gentileza através dos cuidadores, a gente pode aprender a qualquer momento. O amor próprio também. Muitos não aprenderam a se amar, mas pode aprender a qualquer momento. Né? Inclusive, eu ensino isso no meu livro. Sim, que está disponível onde? Na Amazon e na YouClap, que é também uma livraria virtual. Né? Para o físico é a YouClap, e na Amazon é o livro digital. E quem quiser também te manda mensagem que você manda links. Sim, manda mensagens que eu mando links e posso até mandar um livro. De repente a gente faz aqui um sorteio. Boa, um sorteio. Esse livro não que pode falar sorteio que a caixa briga, então não é um sorteio. Talvez você ganhe. É isso. A gente faz aqui uma coisa cultural para você ganhar. A melhor frase. Isso, exatamente. Melhor frase de amor próprio. Esse livro eu escrevi, Ale, assim. Nossa, eu acho a capa linda. É muito linda mesmo, né? É para as pessoas aprenderem a praticar o amor próprio.
Então, ele tem práticas mesmo de autoamor e de desenvolvimento pessoal. Então, uma das práticas que, aliás, eu ia fazer aqui hoje, esqueci, que é respirar. Por que que a gente Boa. precisa respirar de forma consciente? Porque quando você respira, viu, Ana? Quando você estiver aí se detonando, falando, sendo dura com você mesmo, respira, segura o ar, solta devagar. A respiração consciente traz você para a sua presença. E aí você consegue perceber o quão dura você está sendo com você. Você consegue perceber o quanto você não está conseguindo. Por que que você por que que você está querendo tanto agradar o outro e não agradar a si mesma? Que culpa existe em agradar a si mesmo, né? Uhum. Muitas pessoas sentem culpa em relaxar, né? Então, essas pessoas que vivem o tempo todo sendo gentis com o outro e nunca consigo mesmas, elas nunca relaxam. Eu vi uma entrevista no podcast do Celso Portiolli com a Eliana. E aí os dois estavam falando o quanto era difícil para eles folgar segunda-feira. Porque como eles trabalhavam no domingo, eles segunda-feira estavam de folga e aí eles enchiam a agenda de coisas. Porque segunda-feira é dia de trabalhar, segunda-feira não é dia de folga. Os dois contando essa história. Né? Aquela. É uma coisa a dificuldade de se dar um tempo de relaxamento porque você cumpriu. E mesmo que você não tivesse cumprido, mas você tem A ali culpa. culpa, A é culpa em isso. relaxar, né? Segunda-feira é dia de trabalhar. Eu sempre ouvi isso. Meu pai e minha mãe acordavam cedo para trabalhar e eu folgo na segunda. E tem a dificuldade de relaxar em si mesmo, porque hoje em dia nós temos muitas pessoas com transtorno do sono. Uhum. Aquele sono, tem sono intermitente, ou dorme rápido, mas às vezes acorda várias vezes, ou demora muito para dormir, aí vai dormir, só tem 3 horas para dormir, aí fica preocupado que tem que acordar. Então, e tudo isso tem a ver com a nossa sociedade. Né? Mas o que tudo isso que a gente está falando tem a ver com a falta de gentileza para consigo mesmo. Tem a ver com como eu aprendi a me sentir importante para o outro. Tem a ver como eu aprendi a me sentir amada. E isso tudo é algo que a pessoa precisa realmente parar e olhar e dizer: será que eu não posso mudar isso agora? Né? Será que eu preciso? Será que eu posso aprender isso? Pode. E eu vou dar agora a ler. Vamos fazer um exercício aqui? Bora? Bora fazer um exercício. O pessoal aí que está assistindo, o pessoal que está ouvindo. Esse é um momento importante aqui do nosso podcast. Ale, feche os olhos, inspire profundamente, solta o ar pela boca, relaxando. Isso. Imagine agora que você está na frente de você mesmo quando você era criança. Imagina você, criança, e essa criança tentando fazer um monte de coisas para agradar. E sentindo que, por mais que ela está fazendo ali, ninguém está achando graça, ninguém está percebendo ela. E ela se esforçando muito para fazer isso, para ser vista, para ser notada, para se sentir amada. Então ela tentando, sabe a criança que fazendo aquelas gracinhas que ninguém está achando graça? Chegue você agora perto de você, criança, e diga para ela que tá tudo bem. Diga para ela, você é perfeita. Você é linda, você é uma criança linda. Eu estou aqui com você e não vou mais te abandonar. Dê um abraço nessa sua criança. Perceba como ela fica. Perceba como ela fica feliz. Perceba o coraçãozinho dela. E diga para ela que você vai voltar todas as vezes que ela precisar se fortalecer.
que ela é muito suficiente, que você a ama muito. Inspira novamente, despeça-se dela. Inspira e abra os olhos devagar. Como foi fazer isso? Potente. De falar. Por quê? Você conseguiu fazer? Sim, E tem sim, gente sim. que não consegue. Não, eu né? consegui fazer e acho forte. A gente. Aqui, como tá numa gravação, tem algumas coisas externas que mudam muito, mas para quem estiver em casa e fizer isso num ambiente seguro e confortável, vai notar uma diferença enorme, assim, no que ela tá. Na forma com que ela se enxerga. Uhum. Então, quando você abraçou você criança, você conseguiu sentir como a sua criança ficou? Sim. Como ela ficou? Acolhida, né? Eu acho que é isso, sim. É um conforto. Uma coisa de Sentiu alguma amorosa, emoção? fraternal, assim. Eu sei que você está aqui, é o que eu falo assim, isso pode emocionar muito, Sim. né? Gente, é isso que é ser gentil consigo mesmo. Uhum. Primeiro, olhe e preste bastante atenção que que toda essa falta de gentileza, que toda essa dureza, quem sofreu foi primeiro lá atrás, a criança que você foi, que a gente chama de criança interior, porque agora ela está dentro de você e vai sempre estar. Então, essa conversa com a sua criança interior é muito importante, né? Saber o quanto ela sofre. Só que agora você é um adulto. E agora você pode ser mais gentil consigo mesmo, sendo gentil com essa criança. Uhum. Então, são processos que você tem que olhar. Você sabe que a história da Ana me lembrou um filme, O Diabo Veste Prada. Diga. Que a Andy tem uma cena desse filme que ela se olha no espelho e assim a Andy ela trabalhava muito, né? Ela trabalhava lá com a mulher lá, a Dona Prada. a Dona Prada, a Bambambam da moda. E a Andy, ela se esforça, faz tudo muito certinho e ela só sente que não é suficiente, né? E tem uma cena que ela tá no espelho e ela se critica, ela é muito dura com ela mesma. E eu tenho certeza que muitas pessoas fazem isso, né? Que muitas pessoas não conseguem ser gentis consigo mesmas, só conseguem se criticar e só consegue dizer o quanto falta coisas em si mesma. E eu quero dizer que isso não é verdade. Eu quero deixar essa prática aqui. Então, toda vez que você estiver se criticando, coloca um elástico na mão, uma pulseira, alguma coisa assim. Toda vez que você for duro e crítica consigo mesmo, então pensa assim, ai como eu tô feia hoje, ai como eu acordei, ai como eu tô gorda, ai como eu fui idiota naquela reunião, sei lá, qualquer coisa. Tire, coloque o elástico no outro pulso e diga para si mesmo. Não negue a crítica. Fala, tá bom, eu fui idiota naquela reunião, tá bom, acordei feia, tô gorda mesmo, tal. Mas eu posso melhorar isso. Eu fiz isso porque eu não estava bem. Eu engordei porque eu estava num processo de luto, estava num processo difícil, estava num relacionamento difícil. Entenda o contexto das coisas que você está se criticando. Por que você está se criticando? Tudo tem um contexto. Então, se você não olhar o contexto em que você agiu por que você agiu daquela forma? Você só se criticar, você não consegue se perdoar e avançar. Você precisa avançar, né? Então, assim, não se culpe, gente. Se arrependa, sim, porque o arrependimento traz o aprendizado, mas a culpa não. Então, quando você se critica, você muitas vezes está se culpando tão duramente que você fica sem saída. Então, seja gentil com você. Diga, Ale. A frase do não me arrependo de nada, que as pessoas amam dizer, eu não vejo nenhum sentido nela, mas enfim, as pessoas amam, eu não me arrependo, eu só me arrependo do que eu não fiz. Ela tem muito a dizer ali, porque, cara, se a pessoa não se arrepende das cagadas que ela fez,
Essa frase ela está muito dentro do contexto da pessoa, mesmo errando, fazer, né? Então, a pessoa que fala assim, eu só me arrependo de não fazer, eu não me arrependo de nada, eu só me arrependo do que eu não fiz, é que assim, eu pelo menos tentei, então eu pelo menos tento. Mas, de verdade, a tendência das pessoas não é do arrependimento, é da culpa. Né? Então, não tenham medo de se arrepender, porque só se arrepende com um erro quem tenta, e tentar é fundamental. Né? Se não fosse esses cientistas que tentam até chegar numa solução para a nossa saúde, uma invenção magnífica, né? O que seria da nossa humanidade? A gente não se desenvolveria. Então, olhem o contexto do seu erro. Por que eu errei? Aliás, eu nem gosto de falar de erro, né? Eu não acho que a pessoa erra. Eu acho que a pessoa realmente tenta e ela pode falhar, ela pode fracassar em alguma coisa, mas o fracasso é importante. Fracassar é importante para que a gente aprimore. A gente vai sempre aprimorando. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse episódio aqui desse podcast. Provavelmente eu vou cometer alguns equívocos, alguns erros, vou fracassar no que eu queria passar, mas serve para eu aprender e ir melhorando cada vez mais. É isso. Perfeito. Ale, você tem Diga. Mais alguma pergunta que você acha que o povo de casa pode estar querendo fazer? Eu tenho coisas que eu tinha anotado aqui. Ótimo. Tá, que é o seguinte, a autocrítica é defesa? É uma autodefesa. Eu me critico para me defender de alguma forma? Sim, é total autodefesa, assim, porque eu me critico para me defender da crítica do outro, do julgamento do outro. Então, eu fico sempre em estado de alerta. Né? Então, eu fico assim, é como se eu precisasse estar o tempo todo, eu preciso ser perfeito, né, para poder ser aceito. É assim que pensa a pessoa que se critica muito, que é muito dura consigo mesma. O que ela está buscando? Ela está buscando a perfeição. Então, quanto ela vai sofrer, porque perfeição não existe para nós. E nem é legal, gente, olha... Deixa eu só pegar, então, o caminho aqui. A pessoa, ela tá buscando a perfeição porque ela entende que a perfeição... Só a perfeição vai... leva à aceitação. Leva à aceitação, exato. Bingo. É isso. Exatamente. É isso. Então, essa autocrítica, na verdade, é uma defesa dela contra a não aceitação. Tá? Complicado. Né? E então, a vontade de ser aceita por um grupo. Eu me arrisco aqui a falar de um público que eu trabalho muito, que é o público gay, né? O gay, ele é extremamente perfeccionista. A maioria dos gays, né? Eles buscam a perfeição do corpo. Eles buscam, assim, aquela coisa com a beleza, com a estética muito forte. E por quê? Qual a maior dor da maioria dos gays? Aceitação. Eles tiveram que lidar com a questão da não aceitação. Né, muitas vezes própria, a primeira não aceitação era a deles. Depois porque vai para a família, e aí tem 1 milhão de casos horríveis. Né? Então, isso também dá uma outra pauta aqui, né, importante, mas assim... então, isso vira uma paranoia, digamos assim, né? Então, todo mundo vai para a academia e tem que ter o corpo, o abdômen tanquinho e o rosto harmonizado, e não pode ter ruga, e não pode ser feio, e não pode, olha... E tudo que todos nós precisamos é só uma única coisa. O que é? O amor próprio. Afeto. Afeto. Então, na verdade, quando a gente encontra alguém que nos dê afeto, a gente nem olha muito para o corpo da pessoa. Sabe? Não é isso que importa. A gente não olha para o corpo, a gente não olha... e quando nós aprendemos a nos dar afeto,
que é esse amor próprio. Uhum. A gente também... a gente se cuida muito melhor, a gente entende o nosso corpo, a gente entende as fases da nossa vida, a gente é muito gentil com a gente, porque a gente entende que a gente pode envelhecer, a gente entende que a gente pode acordar um dia e não estar bonito, a gente entende que um dia a gente pode fazer um trabalho que... Porque a gente é afetuoso com a gente. Uma coisa que me surgiu aqui é o seguinte, quando a gente tem uma autocobrança exacerbada, enfim, qualquer tipo de pressão que você tem sobre você, pode ser interna ou externa, ela te afeta de alguma forma no teu corpo. Sim. Isso aparece de alguma forma. Sim, psicossomatiza. Psicossomatiza, essa palavra bonita mesmo. Como que, nesse caso, por exemplo, da Ana, ela... Porque uma coisa, para falar de psicossomática, a gente precisa falar que a emoção, ela é fisiológica. Então, assim, você fica vermelho de raiva e fica branco de susto. Uhum. Você toma um susto, você fica branco. Por quê? Porque a emoção mexe com a química do nosso corpo. Ela é fisiológica. Então, a doença... Então, se você passa muito, muito tempo sofrendo por alguma questão, você vai... o estresse, por exemplo. Se você vai... tem o teu dia a dia de muito estresse, você vai liberando na sua corrente sanguínea cortisol. O cortisol é um hormônio que você vai ganhando tolerância. Então, por exemplo, você acha que me falou hoje sobre uma pessoa muito jovem que faleceu de parada cardíaca? Parada cardíaca. Provavelmente ela teve um pico muito forte de cortisol, que foi direto na corrente sanguínea, foi direto para o coração não aguentou. Só que assim, o cortisol a gente vai tendo tolerância a ele. Então você está estressado hoje, cortisol, no nível X. Aí amanhã você continua estressado, o cortisol aumenta um pouco mais. É tipo uma droga, né? Então você vai aumentando a sua tolerância no cortisol, o seu corpo vai entendendo. Vai fabricando cada vez mais. Como é que é? Ele vai amenizando, ele vai... como se a pessoa parasse de sentir, né, o estresse chega naquele momento, ela para de sentir o estresse e aí você precisa aumentar o nível de estresse. Vai aumentando a dose do seu cortisol. E o cortisol é importante para você, né, atuar, para você ter energia e tal, mas ele em doses altas, ele vai sobrecarregar, né, o seu coração. E aí você vai embora sem perceber. Então, é importante, você tinha feito a pergunta de como a gente psicossomatiza. A gente psicossomatiza assim. Se a gente não percebe as nossas emoções, se você não para observar o que você está sentindo, se você só racionaliza, o tempo todo você está aqui só no racional, e não percebe as suas emoções, não lida com as suas emoções. Por que eu estou triste? Eu estou com raiva. Permite sentir os sentimentos, permite sentir com raiva, permite sentir a tristeza, isso vai para o teu corpo. É o divertidamente, né? É o divertidamente também. Mas então, esse foi o nosso episódio sobre por que não consigo ser gentil comigo mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se não entenderam, pode mandar as cartas, gente. Né, Ale? Sim. Nós estamos aqui a Lê falou que a gente está vintage, né? A moda antiga, a gente quer cartas. A gente quer cartas. Eu preciso criar um e-mail, cartas@terapia aberta. Eu gosto dessa ideia. Muito bom. E essas cartas também podem vir, assim, não só as cartas podem vir para o @terapia aberta, mas eu vou terminar hoje aqui do jeito que eu termino no meu consultório, com uma pergunta assim. O que você está levando daqui hoje? Qual sentimento você sai desse episódio hoje? E aí, Ale, vamos pedir para eles todos. Põe aí nos comentários do Spotify e do YouTube e também no Instagram da Valéria, @psivaléria_cavalari.
Você vai lá e manda. Então, pra gente é muito importante que vocês coloquem nos comentários o que sai hoje, porque isso aumenta o engajamento, ajuda nós e espalha a palavra. Não, e eu quero muito saber, né? O que vocês que ouviram até o fim tá levando desse episódio. É muito importante, porque o que você tá levando é o que vai fazer a sua mudança. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Lê. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.